Bom dia, irmãos. Só para comunicar, hoje nós começamos a reunião de oração. Não sei quantos viram no grupo que o David colocou, aos domingos, agora de 8 às 9, aqui na salinha. Então, nós vamos ter esse momento, por enquanto, né, na salinha. Por enquanto está cabendo. Hoje foi um tempo muito gostoso, nós oramos por várias demandas da comunidade, de algumas famílias, uns pelos outros também, pela cidade. Então, estão todos convidados. Serão todos os domingos, às 8 horas, aqui na salinha. E é um momento de muita edificação e de aquecimento do espírito, né? Algo que está no nosso coração esses dias é sermos guardiões do fogo, não deixar essa chama se apagar. E uma forma para que isso aconteça é através da oração. E oração uns com os outros. Isso aquece o nosso espírito, isso deixa essa chama acesa. Então, nós clamamos muito por isso hoje, que essa chama não se apague dentro de nós todos os dias. Enquanto a gente estava lá embaixo orando, o louvor estava aqui cantando, e a gente não sabia se a gente cantava ou orava o que eles estavam cantando. Então, que essa chama não se apague. E para essa chama não se apagar, eu lembro que um dia, alguns domingos atrás, a Roberta deu uma palavra que ela falou de esforço, que ela falou de persistência, que ela falou que nós devemos nos colocar nesse lugar de persistência, de pedir, de insistir. Então, se você não quer que esse fogo se apague, existe um preço, existe um sacrifício, existe algo que nós precisamos fazer. Então, estão todos convidados. Se vierem todos, aí a gente faz aqui. Bom. Gente, só um aviso. Nós queremos fazer, como ela falou, vai começar lá embaixo, né? Mas isso se tornará um serviço e para o ano que vem a gente espera ter uma sala. E o nosso objetivo último é 24 horas, 7 dias por semana, temos uma sala de oração para a cidade. Não apenas para a nossa igreja, porque eu conheço várias igrejas que têm tempos de oração, mas nós queremos mobilizar as igrejas da cidade para ter um rodízio ali e estarmos envolvidos. Então isso não poderá acontecer no templo, porque senão fica um ministério da igreja tal, e não queremos isso. Futuramente nós sonhamos com um espaço que seja coletivo, onde todo mundo, todas as igrejas podem participar. Enquanto começa aqui, tudo começa de baixo, né, pequeno. Nós queremos fazer um mural ou uma parede inteira com fotos e pedidos de oração. Então, se você quer que nós oremos, ou enquanto as pessoas estão ali, lembre de você e ore especificamente por você, semana que vem você pode trazer uma foto da sua família, sua, só do seu filho, né? Ou um motivo, escreve num papel, naqueles post-it, ou num pedaço de papel, num cartão, que a gente vai fazer um mural ali embaixo. E algumas pessoas que já estão comprometidas a estar aqui todo domingo estarão orando, tá bom? A Mara, cadê a Mara? Está lá embaixo, né? A Mara está como uma pessoa referente para isso. Fala, eu quero me comprometer a todo domingo estar aqui. Você procura a Mara aqui no final e fala, estaremos aqui. Estarei aqui, tá bom? Se não couber numa parede, a gente faz 2 paredes, 3 paredes. Depois, como a Rebeca falou, a ideia é a gente, se tiver um número maior, a gente faz junto com o tempo de música aqui, de 8 às 9, que normalmente a gente passa hora junto e passa música, tá bom? Amém. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça. Gostaria que você pedisse ao Pai para ministrar o seu coração. Que o Espírito Santo possa falar à sua mente, ao seu espírito, que de fato haja posicionamento, transformação, que a semente caia numa boa terra fértil, para que dê frutos,
é isso que pedimos, Pai. Nossas mentes cativas ao seu senhorio neste momento. Pedimos que o teu Espírito tenha liberdade para nos edificar, exortar e consolar. Pedimos, Senhor, pedimos alterações no nosso espírito. Que o Senhor possa fazer isso nesta manhã. Que a tua presença seja palpável aqui. É o que nós precisamos, é o que nós queremos, Pai. Nos leva a esse lugar de serviço, nos leva a compreender esse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se está dando para todos verem essa imagem, mas é Jesus lavando o pé de um dos discípulos. Quando me vem a palavra serviço, é inevitável não lembrar dessa cena. É inevitável não lembrar da toalha, da bacia e de Cristo, o mestre, se inclinando para lavar os pés dos discípulos. Então, a melhor imagem para mim, que exemplifica a palavra serviço, é essa. E no dicionário, deixa eu ver se vai dar certo, deu certo. No dicionário, a palavra serviço, eu achei, assim, fenomenal, porque significa dar algo de si em forma de trabalho. É essa compreensão que o dicionário Aurélio vai nos trazer. O serviço é você dar um pouquinho de você, um pouquinho que tem dentro de você em forma de trabalho. Então, o que isso nos remete a pensar? Que é possível nos conhecer um pouquinho através do serviço. Se cada um dá o que tem, então, à medida que você serve, a gente consegue ver quem é você, quem sou eu, a nossa essência. E Jesus, ele que realizou essa demonstração. Vamos lá em João 13. Se o serviço é você colocar um pouquinho da sua essência, aqui, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele estava entregando tudo de quem ele era. Ele estava prestes a morrer na cruz. Então, foi nesse momento que ele fala, olha, eu vou me repartir por vocês. Então, João 13 diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amados aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse até o fim é muito forte, né, irmãos? Os amou até o fim. 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas aos pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não terás partes comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Declarou Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz?
Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, vós façais também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Então, neste momento, foi a aula que Cristo deu aos seus discípulos, do serviço, do que significa servir. E o interessante, a gente pode extrair vários pontos principais desse capítulo. Um deles é quando Jesus ele tira a sua vestimenta de cima. Em algumas traduções vai dizer o seu manto, que significava autoridade. E ele tira e pega uma toalha que simboliza o serviço, coloca na cintura, pega uma bacia e se inclina e começa a lavar os pés. Isso foi de um assombro muito grande para os discípulos, porque não era de costume que o Senhor, que o Mestre fizesse isso. Por isso que Pedro olha para Jesus e fala assim, você não vai lavar meus pés não, espera aí, tem alguma coisa errada. E Cristo fala assim, então você não tem parte comigo, Pedro, bem objetivo. Não, então lava tudo. Não, eu vou lavar os seus pés. E depois que ele faz isso, ele olha para os discípulos e fala assim, vocês estão entendendo o que eu acabei de fazer? É isso que vocês devem fazer para as outras pessoas. Bem-aventurados sois quem viu, aprendeu e vai praticar. Ele termina dizendo isso. Então, eu entendo que o serviço, ele é um aprendizado. Nós precisamos aprender o que é o serviço. E a gente só consegue aprender o que é serviço, e aqui eu vou estar dizendo de serviço para o reino de Deus, tá bom? Não vou falar, a gente vai ver um pouco da diferença do serviço e de tarefas, de atividades. Eu vou estar falando de serviço para um rei. A gente só compreende esse serviço e a gente só consegue servir uma vez que nós já formos servidos pelo Mestre, por Jesus. Se você já teve seus pés lavados por Ele, você vai entender o que é serviço. Você vai entender o que é servir. E em Marcos, capítulo 10, versículo 45, em vários versículos, Jesus ele vai falar do serviço. A gente vai ler alguns. Marcos 10:45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em vários momentos, Jesus ele vai dizer desse serviço. Ele tinha plena consciência que ele estava aqui para dar a sua vida, que ele estava aqui para servir e não para ser servido. Eu coloquei que a percepção do serviço, ela vai incluir esse olhar para o outro, vai incluir esse olhar para fora de quem nós somos. Vai incluir esse olhar 360 graus. Quando a gente consegue ver o nosso redor, quando a gente consegue ver uma necessidade e ir ao encontro dessa necessidade. Mas antes da gente falar o que é, eu gostaria de compartilhar o que não é serviço. O que eu não entendo ser um serviço. A primeira coisa, não é serviço quando fazemos algo para nos colocar acima de ou para mostrar o quanto somos bons. Por que isso não é serviço? Lembra que eu falei que o serviço
quem vai ensinar vai ser o próprio Mestre, Jesus. E ele não ensinou isso, muito pelo contrário. Ele ensinou você despir do seu manto. Ele ensinou você a tirar o seu manto de orgulho, de autoridade e pegar a toalha. Então, todas as vezes que a gente se coloca nesse lugar, acima de, ou para mostrar o quanto somos bons, isso não é um serviço para Ele. Isso é muito comum no nosso meio, igreja, porque isso vai dizer talvez de uma falta de identidade, isso vai dizer de uma falta de um relacionamento com o Pai. Então, eu toco o teclado e a Priscila está ali tocando e eu estou aqui. Nossa, a Priscila tocou melhor do que eu hoje, então domingo que vem eu preciso tocar melhor do que ela. E aquilo me incomoda ver ela tocando muito bem. Né? O David pregou muito bem semana passada, muita gente gostou da pregação, e aquilo me incomoda, eu fico assim, não, eu tenho que estar acima disso. Eu preciso estar um pouco mais à frente. Então, isso não é serviço. Todas as vezes que isso vier ao nosso coração, precisamos lembrar que isso não é serviço. Não é serviço quando esperamos aplausos ou recompensas. Isso também não é serviço. Jesus, ele não esperava isso. Você acha que Jesus esperava, depois da cruz, falar assim, eu vou lá, mas todo mundo vai me aplaudir. Todo mundo vai, né? Por isso que eu estou indo. Não. Ele não esperou isso. Então, quando a gente espera uma recompensa, a gente espera um aplauso por aquilo que nós fazemos, isso não é serviço. E a Bíblia, Jesus ele vai dizer, olha, a sua recompensa, o seu galardão está com o Pai. Não deixe que ninguém tire o seu galardão aqui. O que significa? Se você já recebeu o seu elogio aqui, você já recebeu. Então, muitas vezes a gente espera esse parabéns, Paulo, você é demais. Todo domingo você traz o queijo aqui, e é muito edificador, é muito bom. Uau! Essa recompensa, eu preciso ouvir, eu preciso ter o aplauso. Dentro de mim, eu quero ter isso. Eu não sei quantos aqui conheceram aquele pregador Jimmy Swaggart. Era um evangelista super famoso há 30 anos atrás. E ele caiu feio, né? Assim, foi um choque para a nação americana e para o mundo inteiro, porque ele era um evangelista que atingia todos. Tanto que meu pai converteu vendo ele na televisão. E perguntaram para ele, qual foi o dia que você caiu? Aí ele falou assim, não foi o dia que eu adulterei, foi o dia que eu comecei a aceitar os aplausos e as recompensas todas as vezes que eu descia do púlpito. Ali meu coração caiu. O adultério foi só uma consequência disso, mas eu caí ali, porque eu comecei a me ver grande. Eu comecei a ver que talvez eu poderia nem ser tão humano assim, um ser diferente. Então, não é serviço quando nós esperamos os aplausos e quando nós esperamos a recompensa. Se nós esperamos isso no nosso coração, que venha isso em nós. Isso não é serviço para Ele. Isso não é serviço para o Rei. Não é serviço quando nós murmuramos pelo que fazemos. Também não é. Quem aqui leu na Bíblia já Jesus murmurar? Acabou? Tá baixo? Está me ouvindo? Som. Jesus, quem aqui já tem entre 30 e 33 anos? Gente, quando a gente tem 20 anos, a gente olha para 30 e fala assim, nossa, é muita coisa, né?
eu com 30 anos de idade. Aí quando a gente chega aos 30, você fala assim, é muito pouco. Eu sou muito imaturo, tenho muita coisa ainda para viver. Imagina, a estimativa de vida aos 80 anos, 30 anos, você fala assim, poxa, é um jovem ainda de 30 anos. E quando eu olho para Jesus, agora, né, que eu já fiz 32, estou quase na idade de Jesus, eu falo assim, Jesus ele era muito jovem. Para muitas responsabilidades que tinha sobre ele, iniciou seu ministério com 30 anos, e quanta maturidade ele tinha para um jovem de 30 a 33 anos. E ele, está esquisito aqui, né? E ele tinha muitos serviços. E eu, em nenhum momento, vi ele murmurando disso. Eu não vi ele murmurando de levantar as madrugadas para orar. Eu não vi ele murmurando de estar com as multidões, de estar no templo lá, falando das Escrituras. A cena mais impressionante para mim na Paixão de Cristo é aquela onde Maria começa a seguir ele, e em um momento Jesus cai com a cruz, e Maria consegue ver no corredorzinho e consegue se chegar a ele. E nesse momento Maria até lembra de quando ele era criança e caía, e ela podia pegar ele nos braços. E quando ela consegue chegar até ele, Maria olha nos olhos e Jesus fala assim, você não está entendendo? Eu estou fazendo nova todas as coisas. Essa parte para mim é a parte do filme. Porque Jesus, ele todo ensanguentado, carregando aquela cruz pesada, com todo o fardo sobre ele, ele olha para Maria e fala, não fica triste não, é momento de alegria, eu estou fazendo nova todas as coisas. É algo muito maior. Então, quando nós murmuramos, isso não é serviço para o rei. Não foi isso que Jesus ensinou. Eu sei que, por exemplo, aqui, algumas pessoas chegam às 8 da manhã, todos os domingos. Às vezes para fazer o café, às vezes para ensaio, agora para oração. Arrumar as cadeiras, abrir as janelas, ligar o ventilador, encher a água, enfim. Não é serviço quando a gente vem assim, ai que sacola. Tem que ir lá fazer o café, né? 8 horas da manhã, podia estar dormindo. Isso não é serviço. E não é serviço quando nós competimos com o outro. Não é serviço quando não fazemos para ele. Então vamos ver um pouquinho do que é o serviço para o reino e o que é um cristão tarefeiro. Porque se tudo isso não é serviço, né? O que eu fico fazendo então? Existem tarefas. Por exemplo, o lugar onde eu trabalho eu trabalho com assistentes sociais. E existe um ser mais servo, altruísta, que quer se dar pelo outro do que o assistente social? Não. Brincadeira. Humilde. Eles não são cristãos, não conhecem Cristo. Alguns, tem um deles que é até muçulmano, acredita em Alá, mas são pessoas assim, olha, se eu falar agora, eu não vou poder dar aula segunda-feira, alguém me ajuda? Aparecem uns 7 professores na hora. Rebeca, pode contar comigo? Não, estou lá, não, beleza, eu se viro. Aí você fala assim, nossa, são pessoas servas, são pessoas que têm esse coração. Então, como que a gente diferencia isso, né? Como eu falei aqui, a gente está falando de um serviço para o reino. Não apenas de uma atividade, não apenas de uma tarefa, não apenas de suprir meramente uma necessidade para suprir, mas é um serviço com a consciência de que eu estou servindo um rei. Então,
primeira coisa, nós podemos nos perder, entre aspas, no serviço pela vontade de fazer e ou acontecer. Nós podemos nos perder nisso e virarmos o quê? Cristãos tarefeiros. E como a gente se perde nisso? Quando a gente não tem mais a consciência que nós estamos trabalhando para o rei. Às vezes a gente vai ter a consciência que está trabalhando para o pastor, a gente vai ter a consciência que está trabalhando para a igreja, a gente vai ter a consciência que está trabalhando para tudo, de menos para o rei. E nós vamos virar um cristão tarefeiro. O que é isso? Quando não existe mais a praxis. O que é praxis? Uma ação reflexiva. É quando você faz algo sabendo que você está fazendo. E quando não tem essa reflexão, quando nós perdemos esse lugar aos pés do mestre, vira atividade, por mera atividade. E talvez se ligar o botãozinho assim, trim, ligou aquele bonequinho que faz tudo na igreja, em todos os lugares. Eu estou em todos os lugares, eu sirvo para tudo, eu faço tudo. Mas o nosso coração, o seu coração está muito distante dele. Não existe mais esse momento aos pés. Então virou tarefismo, virou atividade. Mera atividade, não é um serviço a Ele. Quando não estamos mais aos pés do Mestre, nosso serviço se torna apenas tarefa que nos conduz a um caminho de distração e alienação. Você já viu, é muito comum pessoas que têm esse costume de servir, principalmente na igreja local, e quando tem um momento de louvor, quando tem um momento de oração, essa pessoa não consegue participar e arruma mais uma tarefa para fazer, para se distrair. Ela não dá conta mais de se envolver com o ambiente, porque ela está alienada, ela está presa nas atividades, nas tarefas dela, e ela não consegue mais. E essas atividades se tornam até mesmo uma fuga para ela. Eu estou ali, mas eu estou fazendo. Aí começa aquela oração mais fervorosa, aquele momento da presença, e essa pessoa arruma alguma coisa para fazer naquela hora. Eu estou trabalhando, eu estou servindo, mas na verdade o coração está muito distante. E isso é muito comum acontecer. Isso é uma linha muito tênue acontecer. Nos distrairmos, nos alienarmos. Eu gosto muito dessa imagem, porque é um momento aos pés dele. Precisamos entender que estar aos pés do Mestre não é uma opção, mas é uma necessidade de sobrevivência nossa. Manter a chama acesa não é uma opção, mas é uma necessidade de sobrevivência nossa. Eu gosto muito de falar do David Brainerd, né? Só falo várias vezes. Mas é porque quando ele falou que ele queria ser uma chama acesa até o último dia de vida, e ele fala assim, eu quero arder pelo Evangelho, eu quero ser uma chama acesa até o último dia da minha vida, até o dia de eu morrer. E quem tem o livro dele, que é o diário, ele deixou um diário, e vê ele orando 10 horas por dia, 8 horas por dia, 6 horas por dia, você fala assim, ele não estava falando nada de boca para fora. Ele queria mesmo estar aceso. E quando ele morre nos braços de Jonathan Edwards, ele olha para Jonathan Edwards e fala assim, eu fui essa chama, não fui? Jonathan Edwards fala, você queimou até seu último dia. E ele morre ali nos braços. Então, esse lugar não é uma questão opcional. Se nós queremos, de fato, queimar por Ele, servir a Ele, nós precisamos estar neste lugar todos os dias. Como nós cantamos aqui. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar. Até me tornar este lugar.
Precisamos nos tornar este lugar. Então, o que eu vou concluir com isso? Que o lugar do serviço tem a ver com o lugar da minha devoção. Não tem como a gente separar serviço de devoção. Porque se a gente aprende serviço com Cristo, que é o nosso mestre, quanto mais perto estivermos dele, mais estaremos servindo. Mais estaremos compreendendo o que é o serviço. Eu gosto muito dessa palavra devoção, porque a palavra devoção no dicionário, ela vai significar você se aplicar a algo, sacrificar-se a algo, se dar por inteiro, por algo ou alguma coisa. Isso significa a palavra devoção. Então não tem como tirarmos o serviço da devoção, é uma coisa só. E isso vai dizer o seguinte: se não há devoção por ele, não há serviço. Vai ter atividade, vai ter tarefis, vai ter qualquer coisa, mas não há serviço. Se não tiver devoção por ele, não há serviço. Agora, se existe devoção, a toalha sempre vai estar nas nossas mãos. Porque isso vai ser inerente ao discípulo. Quando Jesus fala, vocês aprenderam, vocês entenderam, então pratiquem. Imagine como os discípulos eles foram chocados por Cristo quando viu o mestre tirar um manto e pegar a toalha. O que na mente deles deve ter ficado toda vez que eles, depois que Jesus, ressuscitou, mas toda vez que eles pegassem a toalha, o que eles lembravam disso? O mestre lavou meus pés, preciso fazer isso. Então, a toalha ela vai ser esse símbolo do serviço. Sempre. E se existe devoção na minha vida, se existe devoção na sua vida, existe toalha nas suas mãos. Então, não é algo que eu tenho que falar assim, Lídia, pelo amor de Deus, por obséquio, você pode contribuir, fazer. Se existe devoção nela, existe toalha nas mãos. Existe um olhar para o outro, ao redor, para fora de si mesmo, e ela vai ao encontro das necessidades. Com a compreensão de que ela está servindo a um rei. Porque se ela perder isso, ela vai começar a murmurar. Ela vai começar a competir. Ela vai começar a querer recompensa. Ela vai começar a ter motivações no coração dela que não condiz com o serviço. Por que é inerente ao discípulo o serviço e a toalha estar nas mãos? Lá em Mateus 16, 24, é Mateus? Mateus 16, 24 diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo assim: se você quer ser meu discípulo, você tem que estar disposto a morrer da sua vida. Então, se o discípulo ele tem que estar disposto a morrer, isso nos diz o quê? Ele tem que estar disposto a tudo, não é verdade? Porque dar a sua vida é a última coisa. Se você tem que estar disposto a isso, você tem que estar disposto a tudo por Ele. O meu serviço a Deus, ele vai resultar nisso daqui, no serviço ao próximo. Se você tem devoção por Ele, se você tem a consciência de que você serve a Ele, é inevitável você servir ao próximo. É algo que queima dentro de você, é algo que você vê e que te chama, é como se fosse um imã. Eu preciso servir as pessoas, eu preciso olhar para as pessoas. Aí eu coloquei esse desenho do menininho carregando, dizendo assim: não é pesado, é meu irmão. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Então, ver a necessidade do outro,
Às vezes, orar pelo outro, conseguir ter essa sensibilidade pelo outro, isso vai dizer da sua comunhão com Deus. Quem aqui já recebeu uma mensagem assim, do nada? O fulano, de um amigo, de alguma família, de algum familiar, eu estava orando e está aqui um versículo, uma palavra que vem ao meu coração por você e vou continuar orando essa semana por você. A pessoa vai te servir naquela semana com oração e te edificou com uma palavra. Sabe o que isso significa? Isso é o resultado da devoção que ela está tendo com Deus. Isso é o resultado desses momentos aos pés que ela está tendo com Deus. Porque são nesses momentos que o Senhor vai falar assim, ora pela Juliana, ora por isso. Manda uma mensagem para ela nesse versículo, ela está precisando ouvir isso agora. Olha, a Lídia está precisando de oração, de um abraço. Abraça ela na próxima vez que ela vier aqui, na comunidade. A gente só vai conseguir entender isso, a gente só vai conseguir ter essa sensibilidade, essa percepção, se a gente tiver aos pés dele. Se a gente não tiver, não vamos entender nada. A gente não vai compreender nada, a gente não vai ter sensibilidade nenhuma, a gente não vai ter percepção nenhuma. E é bom a gente ser servido dessa maneira? É muito bom. É muito bom quando você vê alguém sensível ao Espírito Santo vindo até você e compartilhando algo ao seu coração. É muito bom quando a gente recebe o carinho e o amor de Deus por meio de pessoas. Isso não é gostoso? É muito bom. E é desta maneira que a gente pode ser para os outros, quando a gente está nessa posição, aos pés dele, na devoção, servindo a um rei. E uma passagem que eu gosto muito é Lucas 10, 38, 42. Dez, 38, 42 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Bom, eu fiquei nesse texto um tempo, esses dias, porque esse texto é muito falado. Esse exemplo de Marta e Maria. Imagina Jesus chegando na sua casa, se você não vai ficar preocupado em dar uma coisa para ele comer, em dar algo de beber, tudo do bom e do melhor. E Marta, ela estava preocupada com isso. E ela estava correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, e vendo a irmã dela lá folgada, Maria, sentada aos pés do mestre, ouvindo o que Jesus estava falando e não fazendo nada. E Marta chega um momento que ela fica furiosa, para tudo e fala assim: Jesus, você não vai chamar atenção, não? Porque você está vendo eu aqui servindo e essa folgada da minha irmã aqui está sentada nos seus pés até agora, não está fazendo nada. E Jesus olha para Marta e fala: Marta, Marta, você anda muito distraída. Você está buscando muitas coisas, mas é necessário uma coisa só. E essa uma coisa só, Maria buscou e isso não vai ser tirado dela. E aí eu comecei a ver o que significava essas muitas coisas e essa uma coisa só. Uma coisa, ela vai significar coisas eternas. A palavra, o que Maria estava ouvindo ali naquele momento? A palavra do próprio Cristo.
E isso é um caminho que vai conduzi-la para a eternidade. Vai tornar ela a melhor versão do que ela é. E ela vai conseguir dar essa essência para as outras pessoas. Lembra que eu falei que o serviço significa dar o que temos em forma de trabalho? É como se Jesus estivesse falando assim: você não está entendendo, Marta. Eu estou aqui, busca as coisas eternas, se torne a melhor versão de você e dê o que você tem. Mas para você dar o que você tem, você precisa estar aos meus pés primeiro. Você não está preocupada em estar aos meus pés antes, você está preocupada em fazer. Você está perdida e distraída em muitas coisas. E essas muitas coisas é um caminho confuso, sem direção, é um caminhar sem pensar nele. Quantas vezes a gente fica assim: Deus, o que é para eu fazer? Será que eu estou no centro da sua vontade mesmo? Senhor, me mostra, eu estou com medo de estar fazendo o que eu não deveria fazer. E a gente fica preocupado com tantas coisas, e aquilo começa a nos distrair tanto, que é como se o próprio Jesus falasse assim: Luiz, você anda distraído demais. Você está preocupando com coisa demais. Existe só uma coisa que você deveria se preocupar. Para tudo e esteja aos meus pés. A partir disso, você vai entender. Nós procuramos muitas coisas. Nós queremos muitas coisas. E basta uma só: estar aos pés dele. Pronto. É inevitável, não tem como estarmos nesse lugar e a direção não vir. Estar nesse lugar e você não ser resposta para as outras pessoas. Estar nesse lugar e não vir discernimentos, não vir orações. Estar nesse lugar e não ser a melhor versão de quem você é. Esses dias eu estava ouvindo um pregador dizendo assim, que muitas pessoas chegam para ele e falam: pastor, como que eu posso servir no meu trabalho? Como que eu posso servir a Deus no meu trabalho? Aí ele perguntava: o que você faz? Eu sou professor. De quê? De matemática. Dê a melhor aula de matemática que você poderia dar na sua vida, com a consciência que você está servindo ao rei. Isso é serviço. Na cabeça dele era assim: eu vou chegar lá e vou pregar. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Eu não tenho abertura para fazer isso. Seja a melhor versão de quem você é. Seja isso e faça com excelência. Então, essa passagem vai me confrontar muito, porque muitas vezes eu preciso me chamar de Marta. Falar assim: Marta, Marta, você está muito distraída, você está muito alienada. Para com tudo, uma coisa só importa: estar com Ele. Vai para os pés dEle, esteja lá, que as coisas vão se acalmar. E imagina, Marta, ela não estava realmente entendendo. Poxa, a fonte de água viva está aqui na minha casa. A fonte de tudo que eu preciso está aqui, sentado na minha casa. E Jesus traz essa exortação, que é uma exortação para nós, igreja. E Ele nos trouxe essa promessa que estaria conosco todos os dias. E muitas vezes vivemos nossos dias excluindo essa realidade. Não lembrando, não percebendo, não vendo que Ele está conosco. Do nosso lado, quando a gente está dirigindo, quando a gente está digitando lá no nosso trabalho, quando a gente está dentro da nossa casa, tomando um banho, lendo um livro. Eu imagino como que Jesus se sente. Porque quando a gente é ignorado por uma pessoa que a gente gosta, é muito ruim, não é? E às vezes eu fico pensando, como que Jesus deve se sentir, estando ali conosco, e muitas vezes a gente, tão distraído com tantas coisas.
Vamos falar então um pouco da nossa realidade como comunidade. Vamos tentar contextualizar isso um pouco na nossa vivência aqui como corpo. 1 Coríntios 12, a partir do 12. 12. Porque assim, a gente vai ler até o 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com eles. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aqui, Paulo está falando dessa união orgânica da igreja. E ele traz de uma forma assim, simples compreensão, mas muito linda, muito maravilhosa, porque ele vai descrever um corpo humano. E ele vai dizer assim, o seu olho não é mais importante que a sua mão, nem sua mão é mais importante do que o seu pé, e de fato não é. Se você machucar esse dedo mindinho aqui, ó, você vai ter muita dificuldade em pegar nas coisas. E às vezes você olha para ele e fala assim, ele não tem função nenhuma. Mas, ou você tem, principalmente no pé, né? Se você machuca ele, acabou. Parece que você perde o equilíbrio, parece que você perde tudo. Então, isso vai dizer de um esforço coletivo, servindo ao Rei, até que Ele venha. E o mais lindo, quando eu leio isso, é que existe um lugar para todos. Às vezes você pensa assim, ok, eu quero muito servir, eu quero muito ter essa compreensão de serviço ao Rei. Eu não quero ser um cristão tarefeiro, eu não quero ser mero atividade, mas eu não sei nada. Eu acho que eu não sou importante. Existe um lugar para todos. E aqui deixa claro, não há nada que não seja importante. Se você está fazendo com a compreensão de serviço para Ele, o seu serviço é muito importante. O seu serviço traz a edificação aqui. Seja orar aos domingos, seja entrar na escala do café, seja estar agora com as crianças, como a Roberta e a Mara estão com as crianças e os adolescentes. Seja estar aí no seu lugar intercedendo no momento da reunião pelas pessoas. Mas há lugar para todos. Não existe isso. O que eu faço não... Eu sou menor. Quem sou eu? O fulano está pregando. O fulano está cantando lá na frente. Isso é muito mais. Isso no reino de Deus não existe.
Se você faz algo para Ele, isso não existe maior, menor, todos têm lugar à mesa. Todos têm lugar a essa mesa de se assentar e de servir uns aos outros. Bom, aqui na comunidade a gente tem algumas demandas. E vocês sabem que todo mês a Ana ela manda a escala no WhatsApp. E às vezes essa escala não fecha. Fica lá furado, criança, adolescente, café. E a Ana às vezes manda uma mensagem assim: a amiga não fechou, o que a gente faz? Deixa furado. Vamos deixar do jeito que está. E aí ela manda uma mensagem: desculpe aos pais, mas esse mês não teremos pão kids em tal dia, nem pontinhos em tal dia. Mas às vezes eu fico surpreendida quando vem esses furos e alguém vai lá e cobre os furos todos. Eu posso expor a irmã, né, porque é um motivo de honra, e uma dessas é a Shirley, quando ela coloca assim: tá faltando criança, 2 cafés, ela coloca lá, Shirley. Aí eu olho e falo assim: nossa, vai ficar pesado para ela. Mas ao mesmo tempo eu penso assim: o maior é o que serve. Ela sabe o que ela está fazendo. Ela não está sendo boba. Ela está servindo ao rei. E nós precisamos nos chacoalhar nisso. Nós precisamos nos esforçar mais nisso. Eu não estou aqui só para servir para você tomar um cafezinho gostoso, nem a Lídia, o Bruno, a Juliana, todos aqui. É algo muito maior do que isso. Estou servindo primeiro a Cristo. E depois está refletindo nos meus irmãos. Mas há um sacrifício, há um esforço. Acordar cedo. Gente, quem aqui já ficou grávida sabe que quando chega no 3º trimestre não dorme mais à noite. Nossa, hoje eu acordei acho que umas 50 mil vezes. E aí, quando está no horário de verão, né? Aí eu acordei e falei assim: deve ser ainda umas 5 da manhã, glória a Deus. Aí quando eu fui ver era 7. Aí eu falei: não, já tem que acordar, tem reunião de oração 8 horas. O meu corpo queria estar assim: eu quero dormir. A minha carne estava pedindo: eu preciso mais de 1 horinha de sono, só mais 1 horinha. Aí eu já fui levantando, ligando o chuveiro, né? Vai saindo, todo sono vai saindo. Se não for um sacrifício, se não for um entendimento, eu estou indo para o rei que eu sirvo, a gente não vai. A nossa carne vai falar assim: faz isso não, minha irmã, vim aqui fazer café, igual as meninas vieram hoje. A Vanessa e a Michelle chegaram aqui cedo, montaram a mesa toda, fizeram um cafezinho. Me perguntaram ontem que hora que eu tenho que chegar para ficar tudo pronto às 9. A gente não vai querer fazer isso se a gente não tiver a compreensão que a gente serve um rei. Então, minimamente nós podemos fazer. E a minha expectativa é que essa escala nunca mais fique furada. Que haja predisposição nossa de estar servindo com essa consciência. Mas eu acho que eu não me identifico muito com, por exemplo, ficar com as crianças. O David, ele fala muito nessa questão da responsabilidade. Quem me conhece sabe que eu não dou certo com crianças, né? Não dá. O Timotinho eu vou dar certo com ele eu vou dar. Mas eu tenho dificuldade com a criança, sim, porque não é meu, né? Não pode chamar atenção, não pode bater, não pode colocar de castigo, eu não sei o que eu faço. Mas é um sacrifício para mim estar na salinha Kids. Eu preciso estar lá. É um serviço. Eu vou me esforçar, eu vou tentar estar ali. Então, se você tem essa consciência de que você serve a Cristo, a um rei, e a toalha não sai das suas mãos, é algo que te incomoda, sabe?
É algo que é como se fosse aquela formiguinha dentro de você. Não, o nosso rei precisa ser servido com excelência. Nada de escala ficar furada, não. O nosso rei não merece isso, não. Tem que ser com excelência. Não é para o pastor David. É para Jesus. É muito maior do que isso. Ele tem que ser servido com excelência. A música, não, a gente tem que chegar aqui mais cedo, sim, para ensaiar os domingos. Porque tem que ser com excelência, tem que ser... Ele merece o melhor de nós. Não é assim, cheguei, vou pegar o violão e tocar, vamos que vamos. Não, é com excelência. Nós trabalhamos para um rei. Nós trabalhamos para ele. E ele vai voltar. Eu fico imaginando, eu olhando nos olhos dele, quando ele retornar. O próprio Cristo que deu a vida. E eu olhando e falando, Jesus, de que forma que eu te servi? Como que eu te servi? De que maneira que eu te servi? Será que eu te servi com tudo? Ou não? Eu deixei a minha carne falar mais alto. Eu gosto muito de Romanos, porque Paulo ele vai falar muito disso, né? Cuidado. Ou a carne te domina, ou o Espírito te domina. Se você quer que o Espírito te domina, fortaleça o Espírito para a sua carne se enfraquecer. Agora, se você não fortalecer seu Espírito, a sua carne vai te pegar. E seu Espírito, inerte. Não vai se movimentar, não. É uma escolha nossa. O que nós queremos fortalecer? A carne ou o Espírito? Se nós fortalecemos o Espírito, nós entramos na devoção, estamos aos pés dele, estamos servindo com o nosso melhor. E é necessário uma coisa só, não é necessário muitas coisas. Colocaram na nossa cabeça, principalmente quem nasceu na igreja, como eu nasci na igreja praticamente, que nós precisamos de muitas coisas para servir a Deus. Nós precisamos de coisas grandiosas para servir a Deus. Nós precisamos de multidões, nós precisamos de viajar, de nações, nós precisamos de fazer a obra do Senhor. Não foi falado assim, você precisa ser a melhor versão de mãe, a melhor versão de esposa, a melhor versão de um amigo. Isso não foi falado na nossa construção. Então, na nossa cabeça, se eu sou só uma boa mãe e só uma boa esposa, falta ainda, sabe? Falta eu servir a Jesus. E Jesus está assim, você não está entendendo. Não é isso. Como foi falado aqui semana passada, a mãe de John Wesley, né? Cuidou de 16 e um deles era John Wesley. Ela deu a vida pelo ensinamento, gente. Quem foi John Wesley? Uma criança. E se chegasse para ela e falasse assim, nossa, só isso que foi sua missão? Só isso? Tadinha. A gente não tem noção, mas é esse pouco que nós precisamos. Se a gente tivesse a consciência do pouco, eu gosto muito de uma frase de um promotor que fala assim, sou pouco e sei pouco, mas faço pouco que me cabe me dando por inteiro. Se a gente faz o pouco que nos cabe nos dando por inteiro, não vira pouco não, é muita coisa. Concluindo, onde então que é esse lugar do serviço? É o lugar da minha devoção com Ele. Eu sinto falta de ver pessoas, de olhar para pessoas, nos olhos das pessoas e ver devoção, vontade de estar com Deus, ver Jesus. A gente consegue perceber isso, não consegue? A gente olhar nos olhos de algumas pessoas e ver devoção. Agora, olhar nos olhos de pessoas e ver dons, eu já estou cansada disso. Tá, você profetiza. Você fala até meu CPF. Beleza. Mas você não tem vontade de estar aos pés dele. Você não tem fogo no seu coração.
eu sou teólogo, conheço a Bíblia assim, decorado todos os profetas maiores e menores. Ok, mas não tem. Eu sinto falta de ver esse fogo nos olhos das pessoas. Sinto falta de ver isso nos jovens. Quando eu falo do David Braga, ele foi para a selva com 19 anos, gente. O que um jovem de 19 anos hoje pensa? O que ele quer? O que ele almeja? E não existe idade para ter essa devoção e queimar nesse nível, não. Não tem idade. A gente vê as crianças aqui, criança, tocando, querendo pregar. Existe idade? Não existe idade. Nós precisamos disso. E se por acaso nós não temos isso, nós precisamos buscar isso como o ar que a gente respira. A palavra de Deus diz: pedi e dá-se-vos-ai, buscai, que você vai encontrar. Se um filho lhe pede pão, o pai não vai dar pedra, não. O que eu mais sinto falta é de ver pessoas atropeladas por Cristo, atropeladas por Jesus, totalmente marcadas, seu DNA totalmente alterado, sua identidade totalmente outra. Sinto falta de novo nascimento. Nós precisamos de novo nascimento. Frequentar a igreja, ser religioso, ter tanto conhecimento, às vezes dá vontade de pegar a pessoa e chacoalhar a pessoa assim, mas não adianta, ela não foi derrubada ainda do cavalo, sabe? Igual Paulo precisava ser derrubado do cavalo e se deparar com a glória de Cristo. A minha oração e a nossa oração hoje pela manhã foi que pessoas aqui hoje fossem derrubados desse cavalo e conseguissem contemplar a glória de Cristo pelo menos um pouquinho e houvesse de fato um novo nascimento. Não houvesse mais distrações, alienações, mas que tivesse uma devoção verdadeira, um fogo que não para de queimar, verdadeiro. E eu finalizo com esse versículo que diz: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. É tudo que a gente fizer, precisamos fazer para a glória dEle e dar graças a Ele. É só o Espírito que pode fazer isso, no seu coração e no meu coração. Eu posso ficar falando aqui até amanhã, não adianta nada. É só o Espírito Santo que pode te encontrar. É só Ele que pode tirar todas as distrações da sua vida e te posicionar no lugar onde você precisa estar nele. Só Ele pode fazer isso.